Luciano volta para o time. A gente acabou de votar aqui que o São Paulo tem a tarefa mais complicada, vai jogar amanhã. Essa é a boa novidade, vai jogar o Luciano. E a dúvida é quem vai jogar ao lado do Luciano. É uma das, né? O Crespo tem algumas. Falando primeiro de quem não viajou, né? Acho que são novidades também, né? Porque o Lucas fez seu primeiro treino no gramado hoje pela manhã, depois de tirar os pontos do joelho, ainda de tênis, correndo, começando. Mas acho que a principal novidade entre os que não foram é a liberação do Luiz Gustavo, né? Mais uma questão de saúde do que uma questão de aproveitamento no time, já que na posição dele o São Paulo tem vários jogadores, mas ele foi liberado para voltar a jogar. É uma liberação para ele voltar a ser atleta profissional. Voltar a ser atleta profissional depois da questão da embolia pulmonar. Ele está liberado a partir da semana que vem para fazer treinamentos completos, participar de jogos e tudo mais. Depois desse tempo todo parado, né? Então. São dois jogadores. Vai ser muito difícil ele voltar em ritmo ainda esse ano, né? Talvez, exatamente. Ele tem participado sempre é um dos líderes do time das questões lá, vai nos jogos, no vestiário e tal. Mas agora ele pode, de fato, treinar normalmente, ser relacionado para algum jogo, se o Crespo assim entender. O Caleri foi para Quito, como tem ido em todos os jogos do time, mesmo fora de casa. Ele foi por conta, foi para o Panamá, pegou aquela escala, não foi no ônibus da delegação, vai encontrar a delegação em Quito, evidentemente não para jogar, mas para fazer parte, como capitão que é. E aí o São Paulo vai com essa dúvida. Mas não dava para ele ir junto, cara? Eu acho que ele tinha outras coisas a resolver, foi para o Panamá e tal. Vai chegar antes, eu acho, do resto da delegação, pelo que eu entendi. E a delegação tem lá os três novos inscritos, né? O Rafael Tolói, o Mailton e o Rigoni foram inscritos nessa etapa. E existe uma dúvida do Crespo no ataque sobre o companheiro do Luciano e também no meio de campo sobre o que fazer. Acho que essa é a principal dúvida. Colocar um meia ou colocar um volante? Colocar um meia, ele só tem o Rodriguinho. Colocar um volante, ele tem algumas opções. Ele tem o Pablo, ele tem o Alisson. Vai jogar com o Marcos Antônio e Bobadilha. Né? Foi, mas acho que também por uma opção equivocada dele, que aliás se repetiu no jogo contra o Botafogo, que é mudar o posicionamento do Marcos Antônio. Como o Marcos Antônio contra o Botafogo foi o que o Alisson foi na Colômbia. O Marcos Antônio não é 10, Alisson não é 10. E ele gosta, como é que gosta de jogar o Crespo? Com dois volantes lado a lado, sem posição fixa, e um meia na frente. É um triângulo cujo vértice é o número 10. Naquele momento ele tentou simplesmente repetir Marcos Antônio e Bobadilha lado a lado e colocar o Alisson de 10. Contra o Botafogo, Luan e Pablo lado a lado, Marcos Antônio de 10. Não deu certo. Eu comecei a perguntar, mas por que raios ele não tenta alguma vez o triângulo com vértice invertido? Ou seja, um primeiro volante e os outros dois sem 10. 2 8 e um 5. Né? Como vários times jogam. Porque eu acho que é a opção mais indicada, sobretudo para quem joga contra um time contra a LDU na altitude, que chuta muito de média distância. O São Paulo, na Colômbia, contra o Nacional de Medellín, ele não teve a bola e não defendeu. O meio de campo do São Paulo, ele via a bola passar para lá e para cá, senhor. Né? E acho que com o triângulo invertido, ele poderia controlar melhor essa parte defensiva, ao menos. Aí eu falei, mas ele já fez isso. Aí eu lembrei, no jogo contra o Atlético Mineiro, recente, ele jogou com Pablo, Marcos Antônio e Bobadilha. Para mim, seria a melhor opção. Pablo de primeiro volante, Marcos Antônio de 8, Bobadilha outro 8. Contra o Atlético ele jogou assim no Morumbi, ganhou o jogo 2-0. O Pablo fez um gol, aliás, né? E o Tapia depois fez o segundo gol. Pode ser que ele adote isso ou ele arrisque e jogue com o Marcos Antônio Bobadilha e o Rodriguinho de 10. Né? Sem primeiro volante. O Thiago aqui, sem faceirice de triângulo na altitude, diz aqui o Thiago. 3 volantes, triângulo invertido, faceirice, o que você faria? Vai ter que ter muito twist carpado aí nesse triângulo aí do Arnaldo para poder sobreviver ao jogo lá contra
a LDU, né? É mais simples que parece, Mas- né? Em vez de ter um 10, você tem um 5. Não, Não é nada de... Deu pra Isso, entender, sai o Rodriguinho né? entre o Pablo. Ou um ou outro. Cara, eu não tiraria, eu gosto tanto do Rodriguinho, cara, jogador que tem personalidade, tem entrado bem, porque se você inverte aí o triângulo, como o Arnaldo está dizendo, né, com o Bobadilha e o Alisson, eles vão Marcos precisar... Antônio seria, né? Com o Marcos Antônio e o Bobadilha, né, eles vão precisar fazer um trabalho muito grande, né, como diria Arnaldo Ribeiro, no box to box. E na Exatamente. altitude, velho, cansa, sabe? Cansa. Então, talvez fosse melhor ter os dois lado a lado e o Rodriguinho mais à frente, para você, pensando na questão física, altitude e tal, ter uma saída melhor com o Rodriguinho. O São Paulo não pode, assim como o Palmeiras hoje, não poderá amanhã ficar sentado lá atrás esperando a hora passar e o oxigênio chegar. Entendeu? E vai ter que sair um pouco, porque senão o adversário cresce muito. Aquilo que aconteceu, São Paulo e Atlético Nacional, se repetir, o São Paulo volta desclassificado lá. Esse era o de meu Quito. ponto. Esse era o meu ponto. O São Paulo só joga amanhã porque ele dá mais sorte do que juízo na ida. Ele não pode correr esse risco amanhã. É bola na trave, não é que é bola na trave saindo, era bola na trave na parte interna da trave e ela quase vai pro gol. Era pênalti perdido. Dois? Né? 2? Então, assim, aquele dia, ele só vai jogar amanhã porque ele deu mais sorte do que juiz e voltou vivo pro Morumbi. Senão, ele estaria fora da competição numa situação normal do Atlético Nacional. Eu acho que aquilo tem que servir de exemplo em termos de postura. Eu tenho dúvida se o Ferrares deve jogar, certo? Não sei. Eu Acho que sim. Eu tenho dúvida porque ele joga muito mal na eliminatória. Muito mal. Muito mal. Muito mal. eu Ele não vinha sei- muito bem no São Paulo. Eu não sei até que ponto o tamanho do baque que esses venezuelanos tiveram ao ficar fora da Copa do Mundo, que era o sonho dos caras. Eles deixaram tudo que eles tinham. Era toda a concentração, foco, cabeça, corpo, se recuperando para poder pôr o país pela primeira vez, no mínimo, numa repescagem com chance de ir para a Copa. E de verdade eu não sei como ele está sentindo isso e ele está dessa maneira. O Martínez não foi nem viajar lá para o Rio e aí o clube falou, recebeu uma pancada tal durante o jogo. Ele terminou o jogo, o Corinthians anunciou uma pancada nele e tal, ele nem para o jogo ele foi contra o Fluminense. Então não sei como esses caras estão em termos de volta para o foco do clube e tudo mais. Mas eu acho que é isso, assim, o São Paulo tem o jogo do Atlético Nacional como exemplo. Não dá para repetir, a gente pode não dar sorte de novo e acabar tudo aqui amanhã à noite. Aliás, né, Vessone, em relação especificamente ao Ferrares, na eliminatória anterior, foi ele que cometeu os 2 pênaltis em Medellín. Bem lembrado. Cometeu os 2 pênaltis Verdade. em Medellín. Verdade. Na volta ele jogou muito bem, é verdade. E aí até no lance do pênalti do Atlético Nacional é quando, lá por conta da briga de Medellín, o ilustre camisa 10 Cardona do Atlético Nacional Medellín vai Devolver para ele. devolver para ele, toma amarelo e é expulso. Mas ele foi muito mal em Medellín e depois jogou bem aqui. Mas ele foi muito mal em Medellín também. Nossa, teve essa que eu já tinha esquecido. O Atlético Nacional fez de tudo para ser eliminado. E Isso. conseguiu. O São Paulo também, né? Se você pensar do outro lado É também. verdade. Principalmente no primeiro jogo. Exato. Agora, por que isso, hein? Por que o São Paulo faz o que está fazendo no Campeonato Brasileiro, fazendo um campeonato muito bom, né? Desde que o Crespo assumiu, e na Libertadores... O que você falou pro Vessone, explica para ele, como assim? Pô, cara, você tá acostumado, né? Na quê? Copa, né? Quer dizer, você anda meio desatualizado, mas Copa Libertadores é diferente. É muito diferente. Né? É diferente o jogo. É diferente porque... Tem mais malandragem, Primeiro tá que é ligado? mata-mata. Mata-mata, mais malandragem, mano. Se for um desastre, acabou. E o São Paulo teve a sorte, ou a incompetência do Atlético Nacional, porque o que ele proporcionou, o Atlético Nacional proporcionou um desastre, ainda não aproveitou as oportunidades que teve. Né? Então, mata o cara já fica mais ligado, certo? Depois que o São Paulo saiu da zona ali de rebaixamento, vou brigar com aquilo, o Campeonato Brasileiro virou um campeonato para objetivos.
não para não cair. Porque é mais ou menos a mesma coisa. O São Paulo entra em campo amanhã, tem o adversário que é um bom time, tem a altitude que lá no final, faltando 15, 20 minutos, o bicho vai pegar. A gente sabe que pega, né? É diferente, é um jogo diferente. E tem um peso em cima do São Paulo que enquanto não vier o quarto título, qualquer time que for jogar, vestir a camisa do São Paulo para jogar uma Libertadores vai ter que carregar. Esse time vai carregar também. O que atenua a questão do time é o momento, né? Que o São Paulo não contratou ninguém, não tem dinheiro, está entrando num plano de reformulação. Então, para São Paulo e Libertadores é sinal de depressão. Por quê? Nos últimos anos, o São Paulo esteve até fora da disputa da Libertadores. Então, a maioria, a grandeza de torcedores do São Paulo que estão acostumados com Libertadores, né, ela é maior do que aqueles que não conhecem o São Paulo e a história do São Paulo na Libertadores. Isso pesa. Pesa muito. Então, não é um jogo tranquilo, normal, né, de Copa do Brasil, que fosse, né? É um jogo que tem um componente, ainda mais para esses jogadores, pesa o fato de vestir a camisa do São Paulo, que há tanto tempo não consegue ganhar um título de Libertadores. Mas quando vier o quarto título e o São Paulo disputar todo ano, isso aos poucos vai se diluindo de novo, né? A coisa vai ficando mais tranquila. E também, acho que além dessa questão, acho que tem uma questão de o time atual se encaixar melhor e produzir melhor quando ele joga como mandante. Diferentemente do time anterior. Como mandante, o São Paulo hoje é 500 vezes melhor que ele era. Tanto que na Libertadores ele não ganhava jogo, no Brasileiro ele não ganhava jogo, e hoje como mandante ele joga, olha, ele joga do nível dos melhores hoje. Mas como visitante é um pouco diferente, esse sistema não funciona tão bem assim. Tanto que tem dúvidas. Como visitante, o time anterior, o Zubeldia, invicto, ele ganhou as 3 partidas, né, na Libertadores como visitante, sem correr grandes riscos. Era um time que tinha ponta, ele marcava alto, era veloz no contra-ataque, é bem diferente do time atual que constrói o jogo com a bola dominada e tal. Esse time joga com 3 zagueiros, então, fora de casa, ele ainda não é implacável, né? Então, e acho que esse é um grande desafio, porque o jogo é fora de casa com altitude. Então, são coisas muito específicas nessa partida de quinta-feira. Agora, olha uma coisa só, uma coisa aqui, ó. A semana que vem completa 1 ano, foi dia 25/9, São Paulo e Botafogo. 16 jogadores foram a campo. Me ajudem aí. Rafael ainda tá lá. Rafinha. Não. Igor. Não. Arboleda. Sim. Que tem chance de jogar amanhã, tá? Vai jogar. Alan Franco. Sim. Wellington. Tá fora. Michel Araújo. Fora. Depois Michel Araújo, né? Então vamos lá. Luiz Gustavo. Fora. Bobadilha. Tá lá. Depois Nestor. Tá fora. Wellington Rato. Fora. Depois André Silva. Tá fora, machucado. Lucas. Tá fora, e machucado. William. Depois Luciano. Tá fora, vendido. Luciano. 5. 5 apenas de 16, 1 ano depois está no clube. Nem o treinador que era o Zubeldia. Exato. Cara, isso é uma troca de pele muito grande de um ano para o outro numa Libertadores. Então, essa galera nova que chegou agora também tem toda uma adaptação ao próprio torneio, não é nem só ao clube. Mas é que só tem, ao mesmo tempo, o São Paulo tem no elenco jogadores... Essa é a questão que talvez envolva o Rodriguinho. Só tem jogador rodado experiente. Sim. O Enzo, né, agora, enfim. Tem muito jogador rodado experiente. Talvez mais até do que no time passado. É que vários deles estão fora de combate. Isso. Né? Mas tem jogadores experientes e tudo Mas não mais. tem uma questão, você falou que aquela questão que é Copa, que é diferente, então, portanto, não sei o quê. Mas considerando o São Paulo, que o elenco é curto, perdeu metade dos jogadores machucados, os principais, não estão aí. O modo lotérico, Copa não era onde o São Paulo poderia ir melhor? O modo mais lotérico? Porque assim, é um contrassenso o São Paulo, que não tem time, não tem um monte de jogador, está fazendo uma boa campanha no Brasileiro. Não é um contrassenso, eu acho.
Na Copa o São Paulo chegou, pô. Tá nas quartas. Não, mas chegou, como a gente acabou de lembrar O que o cara Atlético perdeu, o cara Nacional perdeu é um 3 negócio pênaltis. ruim. Mas a gente tá falando de uma partida, né, Tino? É. São Paulo foi a segunda melhor campanha da Isso. Não foi. A partida do Morumbi não foi um desastre. Não, não foi. Não foi um desastre. É a segunda melhor campanha da Segunda Libertadores. melhor campanha da Mas Libertadores. o São Paulo, jogando em casa, fez exatamente o que não vem fazendo no... Não conseguiu fazer exatamente o que vem fazendo no Por Brasileiro, causa do que é muito componente forte. Copa, cara. Mata-mata. E eu tô decisão. doido, o Crespo estava bem no comecinho dele também, lá, o Atlético Nacional. Era bem o começo ainda Era o dele. começo, né? Era E depois o a começo. coisa foi estabilizando e melhorando. Ele já tinha jogado O pelo que Brasileiro, ajuda o já tava São indo Paulo é bem. o seguinte, tudo que acontecer amanhã, o torcedor ele vai ter que aceitar. Assim. Então, até que tá suave. Então é isso, cara. São Paulo viajou pro Equador pro jogo de amanhã, né? Então, não treinou, mas vai ser um jogo difícil, cara. Amanhã vai ser um jogo muito complicado, sabe? Sempre quando a gente joga contra a LDU lá, é jogo difícil. Todo mundo sabe que é um jogo muito complicado. Mas eu acredito num bom resultado, cara. Eu acredito num bom resultado. Eu acho que São Paulo vai buscar um bom resultado. Eu acho que um empatezinho ou um mínimo assim, cara, for pra perder uma derrota que fosse por um gol só, eu acho que deixava. A gente tem que sair de lá vivo. E é isso. Bota o placar de vocês aqui embaixo aqui. E como vocês entrariam nesse jogo? Mais defensivo? Não, jogaria de igual para igual, porque tem altitude também, né, pessoal? Então vai ser um jogo muito difícil. Comenta aí. Todos esquece para Band Esporte, link aqui na descrição. Se inscreve no canal, deixa o like, galera, para chegar para mais São Paulino. E é isso. Amanhã faz o react da provável escalação e o pós-jogo também. Valeu? É nóis. Já tô nervoso já, mano. Libertadores São Paulo é nervosismo puro, né?